Shalom, queridos, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui e vamos dar prosseguimento a esse assunto tão interessante que nós estamos estudando da Palavra de Deus, que é a respeito do conhecimento, da natureza de Deus. Como já foi dito, eu já falei, é impossível nós conseguirmos decifrar Deus na sua magnitude, na sua grandiosidade, né? Porque Deus vai muito além daquilo que nós entendemos, daquilo que nós realmente conseguimos perceber. E a gente, é claro, vai estar entendendo isso no decorrer da nossa fala aqui. Então hoje vamos para a nossa aula de número 3. Tá? Aula de número 3. Deixa eu passar aqui. Tá, voltei. Então, nós estamos nessa aula, né? No áudio número 3. Show. E vamos falar sobre a questão da natureza divina, natureza de Deus, tá? Vamos lá, vamos ir adiante, porque é o que interessa. Então, os atributos de Deus. Então, os atributos naturais de Deus, ou nós comumente chamamos de atributos incomunicáveis, ou seja, são atributos que só Deus tem, tá? Que só Deus, né, ele não pode passar esse atributo, ele não pode transferir esse atributo, não existe nenhum outro ser no universo, em qualquer outro local que tenha este atributo. Somente Deus tem esses atributos que nós vamos falar aqui. Então vamos falar dos atributos incomunicáveis ou atributos naturais de Deus, tá? Primeiro deles é a eternidade. A eternidade. O que é eternidade? É sem princípio nem fim de dias, né? O Salmo, Efésios fala isso. Então não significa apenas início e fim de todas as coisas, mas sim que ele transcende todas as limitações temporais. Vou falar, explicar mais um pouquinho. Então, não há divisão, tempo ou espaço perante ele e tem totalidade da sua existência no único presente indivisível. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Ele tem a sua totalidade no único presente indivisível. O que significa? Significa que a eternidade, né, para Deus, Deus não tem início nem fim. Quando nós começamos a falar de tempo, quando nós começamos a falar de ontem, hoje, amanhã, nós estamos falando de tempo. E Deus, ele não é regido por esse tempo, ele está fora do tempo. Tá? Está fora do tempo. E quando a gente fala fora do tempo, é fora mesmo. É fora mesmo. Tudo para Deus é agora. Então o que acontece? Para Deus, ele está vivendo, tá? Deus vive tudo num único presente indivisível. Quando nós falamos da criação do universo, né, a criação de tudo que existe, o que acontece? Houve um start, tá? Para este início, ok? Deus, ele está antes desse início. Então, se nós pudéssemos colocar o início aqui, Deus está aqui, tá? Todo esse espaço aqui anterior, né? Se fôssemos contar tempo, todo esse espaço anterior, Deus está ali, tá? Deus já estava nesse espaço anterior. Então, o universo veio a existir. Show, tá? O universo começou a existir. E todos nós sabemos que, a partir do momento da existência do universo, tudo corre para o infinito. Okay? Ou seja, não terá mais fim. Mas isso não significa que este fim, esse infinito que o universo vai chegar, Deus está lá. Não, Deus está além disso. Porque mesmo o infinito, contando-se a partir do início e fim, né? O infinito, tudo bem, não tem fim, mas continua sendo tempo, continua sendo uma contagem de tempo. Então Deus, ele está além do infinito,
está além do infinito. Eu gosto de fazer uma imagem, né? Não deu tempo para eu fazer, né, e colocar aqui. Eu gosto de fazer uma imagem como se Deus estivesse aqui no topo, tá? Olhando para tudo. Então, Deus está aqui e aqui. O universo, desde o início até o infinito, está dentro de Deus. Tá? Está dentro de Deus. Eu sei que é complicado nós entendermos isso na totalidade, porque nós somos regidos pelo tempo. Tá? O tempo é nosso inimigo ou nosso amigo. Nós estamos aqui sendo regidos por tudo aquilo que acontece. Tá? Pelo dia, né? O sol nasce, se põe, vem a lua, vem a noite, nós dormimos, nós acordamos e nós temos o nosso dia a dia. Tá? Contando sempre ao relógio. Nós nascemos, vamos envelhecer, e um dia morreremos. Isso se o Senhor não nos resgatar primeiro, tá? Não nos raptar primeiro, ok? Mas, se isso não acontece, nós iremos morrer. Ou seja, o ser humano ele está preso ao tempo. O tempo ele é inerente a nós, está conosco. Mas Deus não. Deus não é limitado ao tempo. Para Deus, ontem, hoje e amanhã é o mesmo ponto, é o mesmo local. Essa frase que nós colocamos aí é muito importante, tá? Onde falamos aí um único presente indivisível, tá? Então a existência de Deus, né? O Deus está nesse único presente indivisível. E se Deus criou o tempo está dentro também desse presente indivisível para Deus, ok? Tá? Então, nós temos que entender isso de uma forma plena. Para Cristo, para Deus, né? A cruz do Calvário está sendo agora. O nascimento, né? A criação de Adão está sendo agora. Tudo está sendo já, tudo está sendo agora. Por isso, Deus, a gente não consegue compreender totalmente isso, mas é assim que nós temos que ver, tá bom? Tá? Então deu para entender como é a questão da eternidade? E Deus está fora do tempo, tá? E Ele está eternamente. Para Deus não tem tempo. Tem ontem, hoje e amanhã, tá? Para Deus é tudo agora, tudo nesse instante. Bom, vamos lá, vamos adiante. Imensidão. Imensidão é um outro atributo que só Deus tem. Então, imensidão significa a infinidade de Deus em relação ao espaço é assim denominada. Então, Deus é imenso, majestoso. É a perfeição de Deus pela qual ele ultrapassa todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser pessoal. A imensidão de Deus intensifica e não é extensiva, tá? Isto é, não significa extensão ilimitada no espaço como panteísmo. Então, a imensidão de Deus é transcendente no espaço, tá? Intramundano, ou seja, fora do mundo, né? E supramundano. Então, é fora do espaço supramundano. O que significa? Da mesma forma que Deus ele está com relação ao tempo, num único instante, nós podemos entender que Deus é tão imenso e é tão grande que tudo está em suas mãos. Tá? Tudo que existe, quer seja o universo que existem, dimensões que existem, tudo e qualquer outra coisa, está tudo aqui nas mãos de Deus. Tá? Tudo aqui. E todo o universo, tudo que existe está aqui nas mãos de Deus. Onde o início está aqui, o infinito está aqui, tá? Então o início está nesse ponto, o infinito está nesse ponto e está tudo aqui nas mãos de Deus. Ok? Então essa é a imensidão de Deus.
Deus mas aí você pode dizer, poxa, se Deus é tão grande, é tão imenso assim, como ele pode me ver? Isso está dentro de algo tão maravilhoso de Deus que, mesmo estando com toda a imensidão assim em suas mãos, tá? Em todo o universo, tudo que existe em suas mãos, ele consegue te olhar especificamente, tá? Ele consegue te olhar individualmente, ok? Ele não olha como se estivesse olhando o todo só. Ele olha o todo, sim, é verdade, mas ele consegue te olhar também individualmente, tá? Sei, né? Nós só vamos entender isso quando estivermos lá com ele. Aí sim a gente vai entender. Na realidade, a minha cabeça é tão pequenininha para as coisas de Deus, tão pequenininha para as coisas de Deus, que nem sei, né? Nem sei se quando eu chegar lá eu vou conseguir entender tudo isso não. Tá? O que nós estamos falando aqui com relação a Deus são conceitos, tá? São conceitos, porque nenhum ser humano consegue compreender isso de forma plena. Então, são somente conceitos que a palavra do Senhor, temos todos esses textos aí, depois você lê com calma, tá? É assim que a gente consegue entender o nosso Deus, dessa forma. Mas somente a questão de conceitos, porque vivenciar isso ou conseguir imaginar isso é algo muito grande, muito difícil, né? Todo e qualquer símbolo ou qualquer coisa que eu possa falar aqui para tentar didaticamente dizer como é essa questão de Deus, como são esses atributos, com somente tentativas bem fracas e bem pequenas, tá? Daquilo que realmente é, né? De como realmente é, tá bom? E fica triste comigo não. Ah, pensei que o senhor soubesse, não sei não. Tá? E tenho certeza que ninguém sabe, tá bom? Vamos lá. Nós temos também uma outra questão, aí aqui fica um pouco mais fácil nós entendermos o conceito, que é a imutabilidade. Não significa imobilidade, tá? Imutabilidade não é imobilidade. Imobilidade é ficar parado, estático. Então não significa imobilidade, pois nosso Deus é um Deus de ação, ok? Ele criou tudo e continua controlando, orquestrando, continua trabalhando no universo até hoje. Então nada muda em sua natureza, nem para melhor, nem para pior. Então o nosso Deus ele não evolui, tá? Ele não evolui. Ele antes ele era pior e hoje ele é melhor. Não, para Deus não existe isso. O nosso Deus ele é perfeito. Tá? E por ser perfeito, ele não muda. Ele nunca é melhor nem pior. Ele é imutável. E isso é muito legal. Tá? E isso é muito bom. Por quê? Porque nos dá uma segurança tremenda. Tá? Nos dá uma segurança tremenda. Por quê? Porque nós sabemos que as palavras que ele declarou, tudo aquilo que ele disse, se cumprirá. E tudo aquilo que ele falou a respeito de nós e dele conosco, não vai mudar, tá? Não vai mudar. Permanece sempre a mesma coisa, ok? Então, em seus atributos, ele não adquire mais poder ou mais conhecimento, não faz descobertas nem experimentos. Tá? Então, Deus nunca está experimentando, nunca está descobrindo nada. Por exemplo, se você faz alguma coisa aí nova, cria alguma coisa nova, vou criar um negócio aqui que nem Deus sabe. Deus sabe tudo, queridos. Tá? Então, Deus, imutabilidade não é somente a questão de não mudar, né, de opinião, mas mudar em todos os sentidos. Porque ele não precisa mudar, nada acrescenta conhecimento a ele, tá? Então, tudo isso aí. Então, em seus conselhos, Deus planejou os fatos conforme a sua vontade. Então, nada poderá se opor a ele. Jamais mudará de opinião, mas fará conforme o seu plano pré-determinado. É muito interessante a gente dar uma paradinha aqui para pensar a respeito dessa questão do plano pré-determinado. É muito complicado a gente falar dessa questão. Por quê? Porque
nós somos seres que temos as nossas vontades, os nossos desejos. E quando Deus vier, eu posso ou não ir com Ele. Tá? Esse é um desejo meu, é algo que está na minha vontade. Mas entenda que como Deus, quando Ele criou o universo, Ele já criou sabendo de tudo que vai acontecer nele. E nada do que você faz agora, o que você está fazendo agora, é diferente daquilo que Deus já viu você fazendo. Ok? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, a gente não consegue pegar Deus de surpresa. Porque tudo que fizemos... eu vou dar uma cambalhota agora para pegar Deus de surpresa. Deus não sabe que eu vou fazer isso. Só que Ele já sabe o que você vai fazer, né? Mas eu não vou fazer mais. Ele já sabe que você não vai fazer mais. É simples assim. Ok? Não existe, como a gente vê em filmes, essas questões de linha do tempo diferente, essas coisas assim, não existem, tá? Então existe o tempo, ele é linear, ok? Ele é linear e não tem como você voltar no tempo, tá? Para mudar as estruturas, mudar as coisas, tá bom? E como o tempo é linear e não tem como você mudar o tempo, hoje nós estamos vendo alguma coisa que ainda está acontecendo, o futuro para a gente ainda vai acontecer. Então os segundos estão vindo, estão batendo em nós e nós estamos simplesmente reagindo a esses segundos que estão vindo. Tá? Mas Deus já contemplou tudo isso. Contemplou. Não que Deus controle a situação, mas que Deus sabe como tudo vai acontecer. E é óbvio, né, que dentro desse conhecimento, Deus trabalha, né, para que a gente não sofra. Tá? E Ele vai, sabendo que cada ação tem uma reação, então Ele vai nos ajudando para que nós possamos vencer as batalhas, as tribulações que virão pela frente, porque Ele conhece todas as outras, tá? Todo aquilo que vem. Então, Deus é magnífico por isso, é muito grande e soberbo, né? Majestoso por isso, tá? Por isso, porque não tem como nós conseguirmos entender de uma forma plena, ok? Mas essa questão, deu para entender essa questão da mutabilidade? Então Deus não muda, tá? Os seus planos e projetos. É óbvio que para a gente, eu sei que uma aula assim virtual, né, online, a gente não consegue ter uma interatividade para você fazer a sua pergunta e eu conseguir dirimi-la ou tentar, né, claro, tentar dar um jeito, né, dentro da sua dificuldade, daquilo que você não está entendendo. Então, por isso eu gostaria que você, né, não ficasse tímido. E se você não entendesse alguma coisa, falasse comigo para nós tentarmos pensar juntos, ok? Para que a gente possa formar um conhecimento a respeito disso aí, tá bom? Vamos lá, vamos adiante, vamos em outros atributos do Senhor, outros que você já conhece com certeza. Aí, nesse aí, nós vamos na onisciência, atributo pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio e a todas as coisas possíveis, e reage num só ato eterno e simples. Então, o conhecimento de Deus tem suas características, tá? Então, deu para entender? Como Deus, né, não existe tempo, então um ponto, o universo para Deus é um ponto, tá? É um ponto. E quando eu falo universo, não estou falando só as coisas materiais criadas, mas aí quando estou falando de tudo, inclusive o tempo, tá? Inclusive o tempo, porque Deus ele criou o tempo. Tá? Então, inclusive o tempo. É um ponto para Deus. É um pontinho. Ok? Um pontinho. Indefinido assim com relação a início e fim. Então é uma coisinha só. Tá? E tudo isso está no conhecimento de Deus. Então a onisciência nesse sentido, como eu costumo dizer, ninguém, nada e nem ninguém pode acrescentar conhecimento a Deus. Okay? Isso está dentro da imutabilidade, é óbvio, como nós já falamos, mas dentro também da onisciência. Mas tem as características, vamos ver as características da onisciência. Então, ele é
arquétipo. Tá? Deus conhece o universo como ele existe em sua própria ideia, anterior à sua existência, como realidade finita no tempo e no espaço. Esse conhecimento não é obtido de fora como o nosso. Tá? Então, vou dizer, então arquétipo é padrão, tá? Então, Deus, o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento de dentro para fora, ou seja, antes de Deus criar o universo, tá? Antes dele criar, então houve a ideia, claro, no coração de Deus da criação do universo. Então, quando houve essa ideia de criação do universo, tá? De tudo a forma, do jeito que de seres dotados de vontade, né? Que a vontade desses seres mostra realmente se eles amam ou não amam o Criador, porque estar ao lado do Criador por livre e espontânea vontade, isso diz da volição e do verdadeiro amor que temos por Ele. Tá? Então, o que acontece? Deus, dentro desse conhecimento, né, de tudo prévio, então Deus, antes de criar, Ele já sabia tudo. Por isso que é interessante que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos, antes de tudo começar, Jesus Cristo já tinha sido crucificado na cruz do Calvário. Então você entende o amor de Deus, né, por nós? Então sabemos que Cristo é Deus também, né? Claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é Deus e o Filho ele foi morto antes de tudo. Antes de começar o universo, antes da existência do universo, era entendido, foi feito desse jeito, né? Porque o homem ia pecar, tudo isso ia acontecer, e a única solução para isso era o próprio Deus morrer por nós, tá? Mostrando também o nosso amor. Ele sabia da dor que ele ia passar, sabia do sofrimento que ele ia passar, mas mesmo assim ele decidiu morrer por nós, ok? Então nós vemos aí a palavra diz, a profundidade da riqueza, da soberania, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então Deus, né, essa questão Deus não teve conhecimento prévio. O conhecimento de Deus é arquétipo. Tá? Ele é padrão, ele é o inicial de tudo. Ok? Vamos lá. Opa, pulou de novo aqui. Ele é inato e imediato, tá? Inato e imediato, ou seja, não resulta de reação ou de processo de raciocínio. Tá? Então, o conhecimento de Deus é o que ele já sabe, é o que tem lá. Então, ele veio a conhecer mediante aquilo que aconteceu. Então Deus já sabe, antes de tudo ter acontecido. É muito louco, mas é assim, tá? É simultâneo, não é sucessivo, pois Deus conhece as coisas uma vez em sua totalidade, não de forma fragmentada uma após outra. Tá? Como eu estou falando, Deus não está vendo as coisas acontecerem no sentido em que elas acontecem. Tá? Ele não está um passinho à frente da gente, sabendo o que vai acontecer. Eu sei porque eu estou vendo um pouco mais à frente. Não, Deus não é assim. Então, ele não vê as coisas sucessivamente. Ele sabe do tudo, tá? Do total. Ok? Tá? Vamos lá. Então, imediato, inato, imediato, está ali. Então, é simultâneo, tá? Não é sucessivo, pois Deus conhece as coisas uma vez, tá? Eu já botei. E é completo. Deus não conhece apenas parcialmente, mas conhece plenamente, tá? Então, Deus conhece tudinho, tudinho. Vamos adiante. Então, o conhecimento necessário é assim chamado porque é determinado por uma ação de vontade divina. Por exemplo, o conhecimento do mal é um conhecimento necessário. Deus não quer ver o mal, mas o conhece. Não por experiência, que envolve uma ação da sua vontade, mas por simples inteligência e por ser ato do intelecto divino, onde o tempo grego gnosco é usado. Então, o que acontece?
Tem muita gente que diz assim, poxa, Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal, tá? Deus simplesmente deu vontade aos seres criados para irem contra ele se eles assim desejarem, tá? E nós entendemos que é mal. O mal é estar fora da vontade de Deus, ok? Então, estar fora da vontade de Deus foi o desejo, por exemplo, de Satanás e o desejo de alguns seres humanos, tá? Quando nós pecamos, ok? Quando nós erramos. Então, Deus, ele necessariamente, ele não criou o mal e nem conhece no sentido de fazê-lo, tá? Mas ele conhece porque é um conhecimento necessário. Ok? Ele está ali, é conhecido dele, tá? É conhecido dele, ok? É como talvez você tenha um parente que seja um malfeitor, você não coaduna com aquilo, mas você sabe, ok? Você conhece. Então, é nesse sentido, essa questão do conhecimento necessário de Deus, tá? Conhecimento livre é aquele que Deus tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente e existem no futuro. É também chamado de visiones, conhecimento de vista, tá? Então Deus, a gente já falou, a gente só está dissecando um pouquinho mais todas essas questões do conhecimento de Deus para que nós possamos entender plenamente, ok? Então Deus, ele conhece tudo, tá? Já falei, vou repetir, Deus está fora do tempo. E estando fora do tempo, passado, presente e futuro estão dentro das suas mãos, tá? Então Deus conhece tudo, então ele tem esse conhecimento livre, conhecimento de todas as coisas reais, tá? Todas as coisas reais. Isso é das coisas que existiram no passado, no presente, existirão no futuro, tá bom? É óbvio. Aí nós temos várias questões a respeito desse conhecimento. Aí quando a gente fala de conhecimento real, significa que Deus sabe o que passa por nossa mente, passa, tá? Passa. Mas na realidade ele só se torna mal, né? Mal quando aquilo é maquinado. E Deus sabe, entende os nossos corações e sabe que se aquilo fosse possível, você realmente faria. Tá? Ou se fosse possível, você não faria. Então Deus sabe isso, tá? Também. Então Deus conhece os nossos pensamentos e sabe se um pensamento é somente um treco que passou pela nossa cabeça ou se é uma maquinação, né? Nós estamos maquinando algo maligno, ok? Então Deus sabe isso também, tá? Vamos adiante. Presciência significa conhecimento prévio, né? Mais uma vez falando, passado, presente e futuro. Então Deus, ele vê tudo, né? Está vendo tudo num ponto. E é óbvio, né, que existe então uma presciência. Significa conhecimento prévio. Deus decretou todas as coisas com suas causas e condições na exata ordem que ocorrem. Portanto, sua presciência de coisas contingentes apoia-se em seu decreto. Então, Deus não originou o mal, mas o conheceu nas ações livres dos seres dotados de personalidade. Então, conhecimento necessário. E decretou e pré-conheceu os seres. Ok? É óbvio, como eu falei, Deus, ele está ali, tá? Quando ele pensa em criar o universo, tá? Quando ele pensou em criar o universo, ele idealizou tudo isso, ele já idealizou com tudo, vendo tudo, tá? Vendo tudo acontecer. Tá? Deus já fez dessa forma. E ele simplesmente decidiu ser assim. Deus podia fazer diferente? Aí a resposta é sim e não. Tá? Sim e não. Sim, porque ele tem o poder para isso. E não, porque ele não faz experimentos. Então nós temos que entender que se Deus não faz experimentos, então tudo que está acontecendo sempre é para o nosso bem.
sempre será para o nosso bem, ok? Mesmo que a gente esteja fazendo burradas, mesmo que nós estejamos fazendo besteira, sempre é para o nosso bem. Eu lembro de um texto bem interessante, quando Deus chama Abrão, para estar junto a ele, tá? Nós sabemos, né, Abrão ele tinha 70 anos de idade, filho de Terá, e a vida dele era uma vida muito diferente daquilo que nós às vezes pensamos como com o romantismo que nós temos da palavra. Terá, ele era fazedor de ídolos. Aí, fazedor de ídolos naquela época não era um cara que somente fazia bonequinhos. Ele era tipo um médium que recebia mensagens dos espíritos. E esses espíritos diziam qual ídolo, qual boneco, né? Qual ídolo que ele teria que fazer, tá? Para ser colocado naquele local, para ser colocado lá na plantação do cara ou em qualquer outro local. Então, era assim que o Terá fazia. E naquela época, seguir a profissão do pai, né, o trabalho do pai, era algo normal. E, sendo assim, com 75 anos de vida, Abrão ele já era um fazedor de ídolo nato, ele já era fera naquilo ali. E quando ele ouve Deus falar com ele, é a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Tá? Tantas outras vozes. E Deus dá uma ordem para ele: sai da sua terra, sai da casa do seu pai, sai da sua parentela e vá para a terra que eu ordenei. Não foi essa a palavra que Deus deu a Abrão? E nós sabemos, né? Aí ele declara: olha, você vai ser bem sucedido, você vai ter um nome, seu nome vai ser conhecido por toda a humanidade, a sua geração vai ser grandiosa, a sua descendência vai ser numerosa. Então nós temos essa palavra de Deus para ele, mas mediante um problema muito sério. Tá? Ele já estava com 75 anos, a sua esposa com 65, Sarai. E naquela época não era diferente de hoje, tá? Com relação às idades, com relação às coisas que se fazem, né? Não era diferente de hoje, ok? 75 anos era 75 anos, é claro que não tinha poluição, não tinha isso, não tinha aquilo outro, mas também não tinha remédios, não tinha várias outras coisas que tem hoje, tá? Então, 75 anos era 75 anos, 65 anos para a mulher era 65 anos para uma mulher. Tá? Então não tinha diferença. Mas o que nós vemos acontecer é que ele ouve esse chamado e vai em direção. Mas nós vemos que ele vai, mas não, ele sai da sua terra, mas não responde a Deus da forma que deveria ser respondido. Ele continua ali continua com seu pai, continua levando a sua parentela. E nós vemos tudo acontecendo, mas o decreto de Deus sobre a vida dele não mudou. Porque existe o quê? A presciência de Deus em tudo isso. Deus sabia que Abraão ia fazer tudo isso? Sabia, claro, meu irmão, claro. Tá? Claro. E por esse motivo, não que Deus controle a vida de Abraão, mas ele sabia onde que ia acontecer, o que ia dar. Tá? E por esse motivo, isso é interessante. Nós entendemos a presciência de Deus, a presciência, ela dá a Deus, né, vamos dizer assim, estou tentando formar de uma forma humana para a gente poder entender. Tá? Em Romanos, capítulo 8, o Senhor fala: aquele que antes conheceu, a este predestinou. Então, houve a necessidade de Deus pré-conhecer alguma coisa, ou seja, que haja uma presciência de Deus sobre algo. Então Deus previu, então Deus viu antes, tá, alguma coisa, e essa visão de Deus, ele pode dizer agora o que vai acontecer. Okay? Deus não tá num ponto, tá? Não está num ponto ali, então Deus está vendo tudo. Mas nós estamos correndo a história, ok? Então chega naquele momento da história, Deus está olhando: filhão, é aqui que vai acontecer isso, tá? Então quando Deus ele fala nesse sentido, não tem para onde correr, tá?
porque é aquilo mesmo, porque Deus já viu o que vai acontecer. Então essa é a presciência do Senhor. Tá? Vamos lá adiante. Eita, tá tudo duplicado aqui. Onipresença, essa aqui é top. Tá? Top. Onipresença. Presença permanente em todos os lugares no mesmo tempo. É de se concordar que Deus não está em todos os lugares no mesmo sentido e com o mesmo propósito, tá? Então, o que acontece? Deus, essa onipresença, como eu falei, se tudo está num ponto para Deus, tá? Significa que não que Deus esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Na realidade, todos os lugares ao mesmo tempo estão em Deus. Essa é a forma correta, é a forma que nós temos que pensar a respeito da onipresença. Aí, deixa eu falar antes, quando chegar no momento dos comunicáveis, aí eu dou uma paradinha, aí a gente vai voltar para falar algumas coisas, tá bom? E nós temos aí a onipotência, poder absoluto, possuidor de todo poder. Então Deus é superior a todas as forças existentes. Tá? Não existe força maior, tá? Essa questão de Satanás querer ser maior do que Deus, ser sentado no trono do Senhor, é impossível, queridos, é impossível. Não há nenhuma forma disso acontecer. Tá? Quando nós vemos aí, às vezes a gente tenta pegar com algumas outras histórias que nós vemos por aí, de que aconteceu, se a gente pegar a história aí dos deuses do Olimpo, né? Pegar essa história, é muito doida, tá? É muito doido. Nós temos aí Caos, né? E junto com a Terra, né? Com Gaia, fez criar os outros deuses. Então criou Cronos, criou tantos outros deuses aí. E Cronos vai e mata o seu pai Caos, e vai gerando um problema muito sério, onde, no final das contas, o Zeus, né, que é filho de Cronos, vai e mata Cronos, destrói seu pai. É um louco, né, uma loucura muito grande. Isso não existe, tá? Não tem como Lúcifer destruir Deus ou matar Deus, isso aí está só na mitologia grega. É claro, é óbvio que ele vai tentar fazer isso, ok? E é necessário que isso aconteça, é necessário que ele coloque em prática tudo aquilo que estava no seu coração. Tá? É necessário colocar em prática. E quando ele colocar em prática, ele vai ser banido indefinidamente. Banido, não destruído. Banido indefinidamente. E não somente ele e todos aqueles que, de uma certa forma, decidiram estar com ele. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Conselho de Deus são os seus propósitos, seus planos eternos e os seus decretos, inclusive a criação e a redenção, levando em conta a livre atuação do homem. Então isso é tremendo. Tá? A livre atuação do homem, a graça vem, o homem vai, aceita ou não, correto? Por isso a gente fala, aceitar Jesus. Né? Você já aceitou Jesus? Aí, não, é Deus que aceita a gente. Sim, é verdade. É Deus que nos aceita, mas nós sabemos que é necessário me dispor a estar com Cristo. Ele não arromba a nossa porta, ele bate a nossa porta. Então ele vem com a sua graça sobre nós e nós decidimos estar com ele, ok? Se não fosse assim, se fosse de outra forma, o que acontece? Nós não seríamos seres dotados de livre atuação, mas sim robôs. Aí nós não somos robôs. E temos a soberania de Deus. Consiste na soma de seus atributos naturais. A soberania de Deus consiste na soma dos seus atributos naturais. Todas as coisas que lhe são subordinadas e todas necessitam dele. Ele não depende de ninguém. Ele determina a finalidade de cada uma delas. Tá bom? Então aí nós entendemos toda essa questão desses dons de Deus que não conseguem ser passados para ninguém, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui e volta daqui a pouquinho para terminarmos essa aula, ok?
ok?